Entendi. Tá, o buraco negro, que... Porra, primeiro, por que tu foi estudar buraco negro? Eu sempre gostei de astronomia, sempre. E buracos negros, assim, tem aquele ar misterioso em torno dos buracos negros, de ser esses objetos, que ao mesmo tempo que eles são muito simples, eles são os objetos mais misteriosos. Então, eu sempre gostei muito. E, assim, quando eu entrei eu fui pra física, e eu acho que o buraco negro, talvez, não sei se o Sérgio vai concordar comigo ou não, que buraco negro é onde a astronomia e física se encontram perfeitamente. Sabe? É onde a física e a astronomia se casam, basicamente. E eu achava isso incrível, de poder usar a física para explicar esses objetos. E aí eu fui para a área de buracos negros. Tá. Por que você diz que o buraco negro é algo simples? Bom, a gente fala que eles são os objetos mais simples porque todo buraco negro que você pegar, qualquer um no universo que você observar, eles são idênticos, exceto por 3 parâmetros. Que é a massa, então eles podem ter massas diferentes, eles podem ter spin diferente, ou seja, quanto eles giram, que eles podem girar ou não, isso, entre 0 e 1, digamos assim, e eles podem ter carga. Só que a carga, como eles são objetos astrofísicos, eles estão no universo, no espaço, eles podem se neutralizar muito fácil. Então, em geral, a gente descarta a carga, a gente nem considera. Então, a gente trabalha com 2 parâmetros só, massa e spin. E todos os buracos negros, eles são idênticos, exceto por esses 2 parâmetros. Tanto que quando eu recebi a imagem, que o Sérgio deve ter recebido esses comentários, por que essas imagens são iguais, né? Do buraco negro do centro da Via Láctea e o buraco negro... Ainda bem que é igual, né? Exato, exatamente. Eu pensava, ainda bem que é igual, porque se não fosse igual, alguma coisa estava errada na física. E é igual porque, exatamente, a única diferença que os 2 têm é provavelmente o spin, que a gente não sabe ainda qual é o spin deles, e a massa, que a gente sabe. Um tem 4 milhões de massas solares e o outro tem 7 bilhões de massas solares. Quê? Então, É os 2 da foto que ela tá falando. Da foto. A gente conseguiu hoje tirar foto de 2 buracos negros. Um de uma galáxia que chama M87, que fica a 50 milhões de anos-luz de distância, e do nosso próprio buraco negro aqui da Via Láctea. Então, a foto dos 2 é igual, cara. E aí o pessoal falou, até parece, cara, eles fizeram uma e depois foram ali no Photoshop e fizeram a outra, entendeu? Não, cara, o ser igual é muito bom, porque mostrou exatamente tudo que o Einstein lá previu, entendeu? Eles vão ser iguais. O que muda é a massa. Aí o nosso aqui ele é bem menor, é na casa de 4, né, milhões, e o da M87 é 7 bilhões de vezes a massa do Sol. Então é muito mais. Eles são maiores, assim, vamos lá, se a gente fosse Deus e olhasse assim, esses 2 buracos negros assim, maneiro, um seria maior que o outro, um é maior que o outro, ou eles concentram massa no mesmo tamanho? Bom, a concentração de massa é sempre na singularidade. É um ponto no espaço. Que é um ponto. Agora, a gente tem também a questão do horizonte de eventos, que é o raio aonde a luz não consegue mais escapar. A partir daquele raio, tudo que entra não sai mais, inclusive a luz. Então, o horizonte de eventos, ele é diferente dependendo da massa. Então, quanto mais massivo um buraco negro for, maior ele é. O da primeira foto, o M87, que é esse que tem 7 bilhões de massas solares, ele é bem maior do que o sistema solar. Enquanto o de 4 milhões, que é o nosso, né, o da Via Láctea, ele é quase do tamanho da órbita de Mercúrio, então ele é bem menorzinho. Mas o ponto dele, onde a massa está concentrada, é uma singularidade, é um ponto que é outro grande mistério também, que assim, a gente não sabe exatamente o que é a singularidade. Basicamente, você está dizendo que assim, o que define o tamanho, a gente consegue quantificar o tamanho dele pelo tanto de coisa que ele consegue sugar a luz, assim, até onde a luz consegue escapar. O tamanho dele seria exatamente esse, o raio onde a luz não consegue mais escapar. Mas tirando isso, o buraco negro, até onde a gente imagina, até onde a gente sabe, é um pontinho, onde está concentrado dessa massa. Meu Deus, cara. O Einstein tinha uma frase, cara, ele falava que o buraco negro é onde Deus fez a divisão por 0. Porque a divisão por 0 não existe na matemática. Mas o que acontece no buraco negro? Densidade é massa dividido por volume. Então você tem uma grande quantidade de massa, a quantidade de massa gigantesca, num volume que tende a 0. Tende a 0. Quando você faz essa divisão, a densidade que a gente chama, ela tende ao infinito. Entendeu? Olha que doideira. Então o Einstein tinha essa frase aí, que o buraco negro é onde Deus fez a divisão por 0. Era a frase que ele falava. Bom, na prática, para nós aqui na Terra, entender buraco negro é só uma questão de entender mesmo, né? Ele não tem...
Esse, o mais próximo que a gente tem é esse da Via Láctea, né? Não vai sugar. Isso aí é uma dúvida que o pessoal tem, né, Roberto? Que a gente pode explicar. O pessoal acha que o buraco negro é um ralo, né? É um negócio que fica ali sugando, tá sugando tudo. Daqui uns dias vai a Terra, vai junto pro ralo, né? É isso que o pessoal tem essa ideia. Mas explica aí pra galera que não... Sim, o pessoal tem essa ideia, né? De que uma ideia também que fala, porque tá tudo orbitando o buraco negro. O pessoal acha que a gente tá orbitando é porque tem um buraco negro. É, porque tem um buraco negro, sendo que não. Que ele é muito, assim, ele é grande, mas ao mesmo tempo ele é muito pequeno em comparação à Via Láctea. Ou qualquer outra galáxia. E quando você faz a comparação de gravidade das estrelas de uma galáxia com o buraco negro que está ali no centro, chega a um ponto que ele não tem mais força. E é um ponto assim, muito próximo a ele. Que ele não tem força para atrair as coisas gravitacionalmente para ele. Então a Terra, né, tá bem longe, assim, o Sol até tá bem longe do ponto que ele consegue atrair. Então ele não está atraindo nada. Assim, acontece, às vezes, alguma coisa cair em direção a ele, por sorte. Assim, alguma coisa cai lá. Mas ele é tranquilo. Inclusive, hoje em dia, ele é quase... O da Via Láctea, no caso, ele é quase definido como um buraco negro inativo. Porque ele quase não se alimenta. Faz muito tempo que ele não tem um jantar, digamos assim. Que é quando passa uma coisa ali perto dele, ele puxa e adiciona a própria massa. Isso. É, que aí acontece. E aí algumas coisas começam a acontecer ali no ambiente dele, que a gente sabe que ele está ativo ou não. Mas no caso desse da Via Láctea, ele está assim, inativo, a gente vê muita pouca radiação vindo dali, né? Da matéria que está sendo sugada. Então a gente já está quase ali inativo mesmo. Como é que a gente consegue tirar foto de uns troços desse longe pra caralho, cara? A questão nem é estar longe ou estar perto, né? A questão do buraco negro é que ele tem esse nome aí, maldito, justamente porque a luz não escapa dele. Como que você vai tirar, né? É uma loucura, né? Você pensa assim, cara, como que nós vamos tirar a foto de um negócio que não sai a luz, aqui, cara? Mas eu achei que fosse ser muito burra essa. Mas então, uma das maneiras de identificar um buraco negro, antes da gente chegar na foto lá, que aí ela vai explicar direitinho, quando uma estrela está orbitando e ela entra no horizonte de eventos, entrou no horizonte de eventos, então não escapa mais. Tá. Aí acontece o efeito que um outro cara descreveu, que é o Stephen Hawking, que é a espaguetificação. Ele puxa a estrela, é como se ele pegasse a estrela, puxasse a estrela assim, ó, e virasse ela como se fosse um espaguete. Só que esse processo acaba emitindo radiação. Então, às vezes, né, por muita sorte, o astrônomo está olhando para o lugar certo, na hora certa, e vê aquele fenômeno, e na hora que você calcula pelo que você está medindo ali, que é aquela radiação, a única massa que é capaz de fazer aquilo é algo que tem, sei lá, 20, 30 vezes a massa do Sol, que é um buraco negro. Então, essa é uma maneira de identificar um buraco negro. Outra maneira é o disco, né? Que é o disco de acreção que a gente fala. Isso em buracos negros, igual o da Via Láctea, da M87, cria-se um disco de matéria girando. Só que essa matéria, ela gira no que a gente chama de velocidade relativística. Então, é uma determinada porcentagem da velocidade da luz. 40%, 60%, 30% da velocidade da luz, que é rápido pra caramba. E isso girando muito rápido, esquenta muito. E aí começa a emitir radiação em vários comprimentos de onda. Aí é um festival, né, Roberta? É por aí, né? Sim. Aí emite em raios gama, emite em raios X, né? Infravermelho também, né? Rádio também e tal. Aí chega na tal da onda de rádio. A onda de rádio. E é aí que a gente conseguiu fotografar esses dois... A gente radiografou, então. Basicamente, né? É como se fosse. E aí explica para nós a foto do buraco negro aí, então. Então. E aí, como o Sérgio explicou, a gente tem vários comprimentos de onda, só que existe um problema para observar. Porque alguns desses comprimentos de ondas, principalmente comprimentos de ondas mais energéticos, como, por exemplo, o ultravioleta, o raio-x, é quando eles estão passando do centro da galáxia, vamos supor da Via Láctea mesmo, até nós aqui, ele passa por poeira, passa por gás que tem no meio da galáxia, e ele acaba se perdendo, porque ele interage com essa poeira, esquenta a poeira e vira infravermelho que emite em todas as direções, então não chega até a gente assim, de uma forma definida. Agora, as ondas de rádio, elas são ondas muito largas, então elas passam tranquilamente entre a poeira ou qualquer coisa que tiver na nossa direção. E aí, chega aqui, só que existe um problema. Para observar esses objetos, eles são um ponto no céu. É mais ou menos como se você pegar o seu iPhone e você
tirar uma foto de uma laranja na Lua. Então, esse é o ponto que você precisa ter no céu. E então, aí precisaria de uma câmera do tamanho da Terra para conseguir fazer isso. E aí, eles tiveram uma ideia, então, que é uma técnica vinda da década de 60, né? 70, que vem da radioastronomia, que é assim, se você colocar várias antenas, aquelas antenas largas, gigantes que a gente vê, bonitas, assim, sempre orbitando junto. Quem quer saber, do filme Contato, por exemplo, tem uma delas lá que o pessoal usa, aquele conjunto de antenas. Às vezes não é uma antena só, né? São várias. Mas são aquelas antenas gigantescas mesmo. E aí, vamos espalhar essas várias, em vários pontos na Terra. E aí, conforme a Terra vai girando, essas antenas também vão girando e elas vão captando essas ondas de rádio que está vindo. Usando relógios atômicos, você consegue saber exatamente a frente de onda que cada antena recebeu e exatamente o tempo que cada antena recebeu. E aí, se você fazer alguns cálculos, você consegue recriar essa onda que está recebendo, essa frente de onda que está vindo. Tá. E aí, eles fizeram isso com um complexo de 8. antenas. Usaram 8 radiotelescópios espalhados pelo mundo todo, na Antártica, no Chile, Estados Unidos, Europa, Havaí, né? Havaí também. E aí conseguiram compor essa foto. Aí é assim, no mesmo dia, todas têm que estar olhando para o mesmo lugar ao mesmo tempo, entendeu? Então você tem que, imagina a complexidade, você coordenar essa galera toda, e isso foi entre os dias 10 e 17 de abril de 2017, que foi feito esse esforço coletivo aí. Aí tem vários problemas, cara. Como que é a temperatura? Na Antártica é frio pra caramba. No Havaí, não sei lá nos Estados Unidos não é tanto. Então, temperatura foi um problemaço que eles tiveram que lidar, entendeu? Às vezes uma antena aí naquele dia ali não deu para observar e tal, entendeu? Deu algum problema. Uhum. Então eles tiveram... Cara, foi um negócio assim complexo, foi terrível, né? Tem um documentário no Netflix que conta toda a história, tipo os bastidores para fazer a foto do buraco negro. Entendi. Porque foram assim, centenas ou milhares de cientistas espalhados no mundo todo para poder fazer aquele negócio, cara. Sim. E Roberta, por quê? Por que é importante pra gente? Por que a gente investe tanto em estudar buraco negro? Essa pergunta, acho que assim, todo mundo em algum momento fez ela, pelo menos na cabeça fez ela. E, assim, eu acho que é a astronomia inteira, né? Porque você olha para algo que está distante, assim, milhões de anos-luz de distância, e você fala, o que isso vai impactar na nossa vida, né? E, bom, uma resposta que eu sempre falo é, assim, buracos negros, a gente não entende a gravidade. A gente não entende. Até hoje, a humanidade não sabe exatamente o que é a gravidade. Tem a ideia do Newton, né, que é uma força, aí veio Einstein mostrando que é a curvatura do espaço-tempo, mas a gente, sim, não entende o que é o tempo, que é uma das distorções que causa a gravidade. A gente não sabe. E qual é o melhor lugar para nós entendermos melhor a gravidade do que num objeto que é feito de gravidade? Porque um buraco negro é isso. Ele é um objeto feito de gravidade. A gravidade criou aquilo ali, né? Ele é o colapso gravitacional. E então, sempre tem aquela ideia, agora talvez seja a próxima grande assim, avanço da física seja justamente entender a gravidade, que é a grande busca. Inclusive, para unificar a física, né, o problema é a gravidade, que a gente não consegue colocar a gravidade dentro da mecânica quântica. Então, as duas, a relatividade geral e a mecânica quântica não se conversam por causa do pedacinho da gravidade. Então, assim, alguma coisa está faltando para a gente compreender. E qual é o melhor lugar para a gente entender isso? São os buracos negros. Mas não só isso. A própria tecnologia por trás impacta as nossas vidas. Tá? A radioastronomia, por exemplo, que é a área que tirou a foto do buraco negro, né? Se a gente pode dizer que a foto é de alguma área dentro da astronomia, ela é responsável pela criação do Wi-Fi. Então, a gente usa o Wi-Fi hoje por causa da radioastronomia, porque teve gente lá na década de 60, 70, estudando observações em rádio, e aí perceberam que aquilo poderia ser usado para a gente compartilhar sinal, que é o que é usado nos celulares hoje em dia. Outro exemplo é o próprio GPS, que foi... Quando a gente falou, né, no começo que a Terra é muito imperceptível, né, a distorção que a Terra cria no espaço-tempo, mas quando você coloca satélites em órbita da Terra, né, aqueles satélites de GPS, depois de um dia, a diferença é tão gritante que o GPS não vai saber se você não está em São Paulo ou no meio do Pacífico.
Então, você precisa corrigir isso relativisticamente para o GPS sempre acertar onde você está indo. Então, assim, tem várias contribuições assim, na tecnologia mesmo. O próprio James Webb Space Telescope, ele é dado como a coisa mais tecnológica já criada pela humanidade. Então, assim, que tem altas contribuições. Ah, sim, não. Nesse sentido, eu entendo que, até porque conversando já com o Sérgio algumas outras vezes, eu entendo que a tecnologia que é desenvolvida para a gente alcançar esses lugares, assim, tipo, observar ou estudar um buraco negro, a tecnologia que é desenvolvida nesse caminho, ela com certeza ajuda a humanidade de formas que não era o objetivo inicial, né? Pô, o cara chega assim, putz, isso aqui dá pra usar em outra parada, maneira e tal. A gente chama de spin-off. Spin-off. E eu queria só deixar aqui um registro que é o seguinte. Há um tempo atrás eu participei do Passo a Repasse e teve uma pergunta que eu fiquei me sentindo pica, mas na verdade é só porque o Sérgio tá aqui com a gente quase todo dia e fala toda hora do James Webb. Mas aí eles fizeram uma pergunta lá e a resposta era James Webb e ninguém sabia, só eu. Aí, eu ainda fudi o esquema dos caras, porque eles pegam essas perguntas de difícil, porque aí eles conseguem controlar o tempo do passa, repassa ou paga. E eu respondi. Quando eu respondi, eu fudi. O Celso me olhou com a cara assim, toda a produção. O Celso... Porra. Não... Aí ele só chamou a porra do Merchan antes, porque eu fudi o tempo do cara, graças a vocês. Tá vendo? Primeiro programa do Celso Portiolli, tá vendo? Serve pra alguma coisa aí, ó. Já tem uma aplicação. Agora, se eles me perguntassem... pra que a gente jogou o James Webb lá no espaço, aí eu não ia saber responder. Mas tem também. E outra coisa também, né? O buraco negro, pelas teorias aí que existem, né? Ele tem um papel fundamental aí para a vida da galáxia também. Sim. Sério? Então, uma das perguntas que até o James Webb pode ajudar a responder é: quem nasceu primeiro? Uma galáxia ou um buraco negro? Isso é uma grande questão. Será que o buraco negro ele ajuda a galáxia, né, a viver? Será que ele impede que formem mais estrelas da galáxia? Cara, o buraco negro ele tem uma ligação muito, né, íntima ali com a galáxia, porque ele está no meio dela. A maior parte das grandes galáxias que a gente observa tem buraco negro. A gente vê galáxias que estão muito, muito distantes, a bilhões de anos-luz, ou seja, bem perto do início do universo. E elas já têm buraco negro. Como que você explica isso? Porque o buraco negro você precisa de um tempo para ele ir alimentando. O que quer dizer com bem perto do início do universo? O pessoal vê lá os quasars lá, né? O que? 10, 11 bilhões de anos-luz e tem buraco negro. Peraí, você está dizendo... É porque quando a gente consegue observar isso, esse troço já é velho pra caralho. Isso. Né? Sim. Entendi. O universo tem lá 13,7. Não é como se eu pudesse viajar até lá e lá ia estar perto do início do universo. Se você conseguisse viajar no tempo, mas você não vai conseguir, né? Sim. É que o universo tem 13,7 bilhões de anos. A gente observa alguma coisa que está a 11, ou seja, ela está só... O universo tinha só 2 bilhões de anos. E quando você faz as contas e tal, você fala, cara, isso aí não podia estar aí, né? Sim. É muito pouco tempo para você ter um buraco negro tão grande assim. Então, qual que é a explicação para isso? Então, ele deve ter um papel fundamental no que a gente chama de evolução, de como que a galáxia evolui. Existe a chance da gente estar errado nessa conta? Porque assim, é uma conta meio grande pra caralho, né? Tipo, esse bagulho tá a 11 bilhões de anos-luz. Dá pra gente estar errado nessa conta ou isso não é nem considerado? Tem uma precisão boa hoje, Tem uma né? precisão boa, porque a gente trabalha com a questão do redshift, né? Porque quando a gente observa, a gente sempre observa mais jogado pro vermelho, sempre mais para luz vermelha. E o motivo disso é porque, como o universo está se expandindo, a própria onda, né, que está viajando, ela é esticada e é por isso que ela é jogada para o vermelho. E quando você faz essa análise, você consegue encontrar bem, assim, com uma precisão bem boa, da onde está vindo aquilo, de quando aquela luz foi emitida. É que é o seguinte, vocês estão falando aqui com um imbecil. Não, o redshift eu vou te explicar. É a ambulância. Qual que é a diferença? Qual que é o... Vamos lá, tem o vermelho e tem mais o quê? Eu não sei, entendeu? Isso aí é o comprimento de onda, cara. Imagina que você tá parado aqui, ó. Você tá parado na... Já viu Fórmula 1, corrida. Quando o carro da Fórmula 1 vem, ele vem... Não faz esse barulho? Isso aí, a gente tem um nome na física. Isso aí a gente chama de efeito Doppler. Quando o carro está se aproximando,
as ondas estão ficando, né, com uma frequência altíssima aqui. Ou seja, uma ondinha bem pertinho da outra. Quando ele está se afastando, a onda, é como se pegasse a onda e esticasse ela. Isso é efeito Doppler. Quando você estica a onda, ela em cor, agora eu pegar a onda e vou transformar ela em cor. Tá. Em cor, ela está indo para o vermelho. A cor vermelha é a cor de comprimentos de onda mais longos, Tá. mais esticados. Tá. O universo, ele não está parado. O universo está expandindo a uma grande velocidade. Então, a coisa que está muito longe, e tem uma regra, quanto mais longe está um objeto, mais rápido ele se expande. Descobriram isso. Ou seja, se eu observo algo que está, vamos pôr, 10 bilhões de anos-luz de distância, e eu olhar para ele, eu vou ver ele muito avermelhado. Porque ele não está ali parado, ele está andando para longe de mim junto com o universo, igual o carro de Fórmula 1 que passou. Então a onda está sendo esticada bastante para o vermelho. Então, quando a gente olha para o universo mais distante, a gente não pode olhar com um telescópio normal. Se eu pegar o meu telescópio aqui e mirar, eu não vou ver nada. Eu preciso de um telescópio que veja justamente essa onda que foi esticada para o vermelho. Uhum. E isso, no espectro, a gente chama de infravermelho. Então, o espectro ele tem o ultravioleta de um lado, aí entra na luz visível, azul, violeta, azul, tal, amarelo, vermelho. Depois ele vai para o infravermelho e aí vai para os outros comprimentos de onda, né? Raio-X, raios gama, até ondas de rádio. Então, quanto mais longe está uma coisa, mais para o vermelho ela tá. Mais avermelhado é o objeto. Caralho, entendeu? vocês são muito nerd. É assim que funciona. Caralho. Por isso que Porra. o James Webb, ele só funciona no infravermelho. Por quê? Porque o objetivo dele é ver o universo muito longe. Então ele não quer ver coisa que está muito perto. Ele aponta para uma coisa que está muito perto, satura o sensor dele, aparece uma bolona preta. Porque ele não serve para isso. Ele quer ver coisa muito longe. Então, quando ele vê coisa muito longe, aí fica legal. A galáxia fica bonitinha ali. Porque ela está esticada para o vermelho o mesmo tanto que o James Webb foi programado aqui para ver. Entendi. Caralho. Tá, vamos lá. A gente já consegue. A gente consegue imaginar. Levando em consideração que o Big Bang é real e não foi Deus que criou aqui o caralho. A gente consegue imaginar para que lado tá o ponto do Big Bang? Responde aí, Roberto. Essa aí é outra pergunta muito maneira que todo mundo faz. O Zuckerberg falou assim, essa é a pergunta que assim, fala, tá em todo lugar e ao mesmo tempo tá em lugar nenhum. Porque você imagina mais ou menos que assim, era um ponto que tá que começou a se expandir. Então, onde a gente tá foi o Big Bang. E aí, qualquer lugar que a gente olha, aconteceu o Big Bang. Então, assim, ele tá em todo lugar e ao mesmo tempo ele tá em lugar nenhum, esse ponto. E isso é curioso, inclusive é uma das coisas interessantes da astronomia, que se você pegar um telescópio... Isso me parece uma desculpa de quem não sabe onde tá a porra do ponto, né? Não, porque assim, quando a gente fala de espaço-tempo, o espaço-tempo ele foi criado no momento do Big Bang. Então, a gente está ocupando um ponto no espaço-tempo. A gente está em um determinado tempo e a gente está em um ponto espacial também. E esse ponto foi originado, assim, na hora que o Big Bang se originou, esse espaço-tempo se originou junto. Então, a gente não tem como falar de um ponto do Big Bang, porque todo o espaço-tempo foi criado junto com ele. Tá. Porque assim, ó, na cabeça de um cara como eu, assim, tinha quando alguém fala pra mim de Big Bang, tinha um negocinho e ele fez assim, puf. E aí quando ele fez puf, assim, sabe? Eu posso estar aqui, ou aqui, sei lá. Ele faz assim, puf. Mas não é essa a ideia? A ideia é análoga a isso, só que tem que pensar que ó, o espaço-tempo foi criado nesse momento. Antes não tinha espaço-tempo. Então, assim, por mais que a gente esteja aqui... Onde que estava esse pontinho que fez o puff? Dentro desse pontinho menor aqui que explodiu. Sei lá, ele fez assim, ó. Aí essa craquinha aqui, ó, foi parar aqui. Não, é minha cabeça de burrão, tá? Assim, não, mas é assim que o pessoal pensa mesmo. A analogia seria assim mesmo. É porque, cara, vocês têm uma... Vocês estudaram essa parada de um jeito que, porra, as pessoas não estão acostumadas nem a pensar nesse tamanho. Porque, assim, cara... É porque é muita abstração que você tem que fazer. Muita negócio pontinha, né? E o negócio do Big Bang é assim, toda vez que a gente analisa isso, a gente está no centro do universo. Tá. Então, se a gente morasse em Andrômeda, por exemplo, lá seria o centro.
A gente mora aqui é o centro. Se a gente morasse lá na M87, lá seria o centro. Tá. Entendeu? Porque não existia nada. Nem espaço, nem tempo, nem nada. Quando aconteceu o Big Bang, tudo isso foi criado ao mesmo tempo. Esse é o grande problema das representações, né? Sim. Porque se a gente não consegue representar, porque ou eu represento num 2D ou num 3D. Mas não é isso, cara. Tem algo a mais ali, entendeu? E aí cai nisso que você falou, que é uma coisa normal. Tanto que o pessoal sempre pergunta, para onde que eu olho para ver o Big Bang, né? Eu tenho que olhar para lá, para cá. Então a referência é sempre onde a gente está. Isso. Essa a partir daqui que a gente observa tudo. Exatamente. E a partir daqui, quando a gente observa essas outras coisas, elas estão sempre indo para mais distante da gente. Sim. Isso aí. Porra, caralho, que E interessante. acelerado ainda. Acelerado. Descobriram que é acelerado. Quanto mais longe, mais rápido ela vai. Tanto Pô, pra que- mim o mais interessante Isso. Sim. dá a ideia que a gente é o centro do universo mesmo. Vai ver que foi Deus que criou mesmo. E começou por aqui. Inclusive, a gente sabe a idade do universo com uma certa precisão, por causa que a gente sabe exatamente a taxa de expansão do universo. E aí, quando você faz o oposto, né? Por exemplo, se você tem a aceleração e a velocidade de um carro, se você consegue calcular onde ele estava... Você rebobina a fita. Aham. Você rebobina a fita. E a gente consegue fazer isso para o próprio universo. Então, em algum momento, ele estava em um ponto e a gente sabe o quanto tempo atrás foi esse ponto. Tá. E aí a gente tem uma certa precisão, tanto que acho que em 2019, 2020, teve um congresso que vários experimentos que calculam essa taxa de expansão, que tem várias formas de calcular. Por supernova, por cefeidas, tipo de estrela chamada cefeidas. Tem vários tipos. E todas elas chegam a uma conclusão semelhante. E todas Não, elas... aí é que tá. Chega entre 68 e 72. Aí tá com um problema atualmente. É. Existe um negócio que o pessoal chama de crise cosmológica. Crise cosmológica, Porque é justamente isso. A gente mede de várias maneiras. Era para dar o mesmo resultado. Mas dá um resultado que é maior do que a incerteza. E isso tá bugando a cabeça de todo mundo, cara. Porque pode ser que tá alguma coisa... Ou a gente tá cometendo um erro toda hora, um erro sistemático. A gente sempre comete o mesmo erro quando vai fazer isso. Ou o nosso modelo, para entender isso, tá faltando alguma coisa, entendeu? Sim. Então, tem uma questão, o pessoal hoje chama de crise cosmológica. Cara, isso é tudo muito interessante mesmo, assim, eu acho que seria um bagulho que eu gostaria de pesquisar e tal, porque é curiosidade pura, né? No fim das contas, assim, pelo que vocês estão falando aqui, isso que vocês manjam pra caralho, no fim das contas a gente não manja nada do bagulho, né? A gente imagina umas paradas aí, né? Mas, pô, isso é muito louco, porque no fim das contas, assim, a tua vida e a vida do Sérgio também, toda hora descobre uma parada, toda hora... Não, tá num momento legal, né, Roberto? Astronomia, assim, Tá num momento muito legal. A gente fala que até é a Era de Ouro, né? A segunda Era de Ouro. Porque teve uma primeira, lá no século passado, que teve um grande avanço dentro da astronomia e da física, né? Tanto que foi criada a mecânica quântica, foi a Era dos buracos negros da parte teórica, né? Toda que a gente sabe de teoria dos buracos negros foi na primeira Era de Ouro da astronomia. Chegou-se a ideia de buraco negro com continha? Foi continha. Foi assim por conta. Sim. O Einstein deduziu ali e não foi só ele, né? Teve uma galera que estava fazendo essas coisas mais ou menos ao mesmo tempo. Eles estavam fazendo essas contas pra quê? Por causa do seguinte, cara, eles imaginavam assim, o Sol é uma estrela. Aham. O Sol está fundindo hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio transformam num átomo de hélio e assim vai. Depois do hélio ele vai para outro elemento e tal. Isso porque o Sol tem um tamanho, tem uma massa. Aí eles falaram assim, pô, e se eu tiver uma estrela 2 vezes maior que o Sol? Como que vai ser a vida dela? Aí eles fizeram a conta lá, legal, vai acontecer isso. E se for 3? E se for 4? E se for 5? Foram fazendo. Quando eles chegaram a um determinado número ali, 8, 10 e tal, eles falaram, cara, aqui acontece alguma coisa estranha. Aqui, a estrela não segue a mesma vida que o Sol segue. Aí ela acontece o quê? Ela explode no que a gente chama de supernova. Que é uma explosão de supernova. Então tem uma estrela grandona Isso. vai dar merda. Uma estrela com 8 vezes a massa do Sol, quando ela vai queimando todos os elementos, ela vai queimando tudo. Pega a tabela periódica, ela vai fazendo toda a sequência. Chega no último, é o ferro. O último elemento que ela vai queimar é o ferro. Queimou o ferro, ela não consegue mais ficar estável, que a gente chama.
E aí o que acontece? A supernova é uma implosão. Primeiro ela cai em cima dela mesmo e depois ela explode. Isso é uma supernova. E aí explodiu. Só que eles descobriram ainda, tudo fazendo conta, que a supernova não era o fim ainda. Porque depois que a supernova explodia, ainda sobrava um caroço da estrela ali. E aí pegaram esse caroço e começaram. E se esse caroço for uma vez maior que o Sol, 2 vezes mais massivo, né, que a gente fala em massa, 3 vezes, 4, aí começaram a fazer conta. E eles descobriram que se esse caroço ele for 3 vezes mais pesado, mais massivo que o Sol, ele acontece um buraco negro. Entendeu? Ou seja, a massa dele cai para dentro dele mesmo e a força, a velocidade de escape de alguma coisa ali é maior que a velocidade da luz. Então eu não consigo ver. E foi assim que deram o nome de buraco negro. Tanto que o nome original era Estrela Negra. Era uma estrela que não emitia luz porque ela caiu sobre ela mesma e ficou ali e tal. Depois... E se ela tiver menos massa do que o que precisa para virar um buraco negro? Aí ela vira um outro objeto na astronomia que a gente chama de estrela de nêutrons. Ela vira uma estrelinha toda cheia, só nêutrons nela, e aí ela emite muita radiação, é altamente magnetizada e tal. Essa a gente consegue ver, algumas, né, pelo menos. E aí, então, se tiver menos ainda, é a anã branca, né? Isso. E aí, se for uma igual ao Sol, por exemplo, o Sol não vai virar supernova nem nada disso. O Sol vai virar uma anã branca. Ele vai virar um negocinho e vai meio que apagar. Ele vai emitir uma radiação remanescente, que a gente fala. Até o dia que ele vira uma anã negra, né? Que tem essa teoria também, né? E aí é assim. Então, essas coisas surgiram dos caras fazendo conta para tentar entender como que ia ser o final de vida de um objeto astronômico. E é até curiosa a história dessas contas, porque o cara que chegou no resultado desse colapso que o Sérgio falou, ele estava no fronte da Primeira Guerra Mundial. E ele estava ali estudando, era um físico, ele era um soldado na Primeira Guerra Mundial, e ele estava estudando essas equações de Einstein e fazendo essas contas, e aí ele mandou o resultado para Einstein, e o Einstein ficou surpreso, tem as cartas que eles trocaram, né? E o Einstein mesmo não acreditava, nenhum dos dois acreditava que esse objeto seria possível. Eles achavam que era só uma curiosidade teórica e acabou. E tanto que ambos morreram achando que esses objetos não existiam. O buraco negro. O buraco negro não existia. Tanto Einstein quanto Schwarzschild morreram achando que era só uma curiosidade matemática e nunca ia encontrar um objeto desse no universo. Mas aí agora a gente tem uma foto para mostrar que eles existem. Esse Schwarzschild é o que dá o nome do horizonte de eventos. O nome, vamos dizer, técnico dele é raio de Schwarzschild, que é esse cara aí que fez essa contaiada toda. O Einstein, ele deduziu várias equações. E aí várias pessoas pelo mundo começaram a resolver as equações do Einstein. E esse cara era um crânio, né? Era um cara fora de série que ele foi, acho que, um dos primeiros a resolver ela inteirinha ali, que a gente chama, e mandou e tal. Só que aí era isso. Aliás, muitas coisas do Einstein, cara, ele chegava e falava, cara, isso aqui nem deve existir, cara, larga isso pra lá. Isso aqui também não, larga isso pra lá, entendeu? Entendi. Então foi assim com onda gravitacional, buraco negro. Constante cosmológica. Constante cosmológica, que pode ser a energia escura, né? É. Então, O que é uma constante cosmológica? Que seria exatamente essa expansão do universo que o Sérgio explicou, que tem essa crise cosmológica justamente nessa constante. Que a constante vai nos dar o quanto o universo está acelerando. Porque, assim, o que acelera o universo? A gente não sabe. A gente chama de energia escura. E tudo tem uma constante no universo. Por exemplo, matéria. Se a gente pegar toda a matéria, é um tanto de matéria e ela é conservada, então tem uma constante de matéria bariônica, que a gente chama. Matéria escura também tem uma constante. Aí, energia escura também deveria ter uma constante dela, que é a constante cosmológica. E é até curioso essa história, porque o Einstein, ele propôs essa constante, só que ele achou que estava errado. Depois ele tirou. Ele tirou. E aí ele falou, não, isso aqui está errado, vou apagar. Anos depois, falaram, não, pera lá, talvez Pode ser, cara. Talvez Einstein tinha razão. Aliás, é um livro muito legal que chama O Maior Erro de Einstein. Ele chama a constante. Ela apareceu, ele foi resolvendo, ela apareceu. Ele falou, cara, não, isso aqui não pode ser, tira isso aqui. E agora ela tá nessa, né? Será que é? Será que não é? Energia escura e matéria escura é o nome que a gente dá pra energia e matéria que a gente não sabe o que é. Assim, a energia escura em si, a gente não sabe nem se é energia, de fato. A gente não sabe nada. Ela recebe um nome que, assim, a gente não sabe nada. A matéria escura, a gente não sabe o que ela é, mas a gente sabe que é matéria. Que ela age, pelo menos, como matéria no sentido gravitacional da coisa. Ela não interage de forma eletromagnética, mas a gente sabe que quando a gente calcula a massa de uma galáxia, tem uma matéria escura ali que a gente não está enxergando.
E a gente, assim, a gente sabe que é matéria, que interage gravitacionalmente, mas a gente não sabe o que é. Agora, a energia escura, a gente não sabe nem se é energia. A gente não sabe nada sobre... A gente só dá o nome de energia porque é o que ajuda a acelerar o universo, expandir ele mais rápido. Então, se expande ele mais rápido, deve ser alguma coisa tipo uma energia que está sendo jogada ali e leva. Então, só que pode ser que seja constante cosmológica, entendeu? Pode ser que seja outra coisa. Aí o pessoal dá esse nome aí, que também não é que é escura porque é preta, tem lá o dark, né, que a gente fala, né? A gente já conversou disso, né? Porque essa palavra, o dark que a gente fala, no inglês ele tem um significado mais de obscuro, tipo desconhecido. É igual o Dark Side of the Moon, não é que é o lado escuro da Lua, é que é o lado desconhecido, obscuro, né? Então, a dark matter, né, a matéria escura, é uma matéria só que a gente desconhece o que ela é, então ela é obscura ali para nosso conhecimento, né? Tá. Mas o pessoal às vezes fala assim, mas o que é? Uma matéria preta que tá ali? Não, não é, não tá ligado com a cor dela. Uhum. Essa matéria, ela tá para todo lado também, imagina, a matéria escura. Sim, tá para todo lado, principalmente em torno das galáxias. Boa parte da galáxia é feita de matéria escura. Tanto que quando você... Dá para fazer simulação com matéria escura, por exemplo. Você joga um monte de matéria escura lá e vê o que acontece. Aí quando você faz essa simulação, você percebe que elas meio que se juntam em torno de galáxias. Então, inclusive a ideia da formação de galáxia é isso, que no começo do universo tinha matéria escura, ela foi fazendo blobs, né? E aí foi atraindo a matéria que a gente conhece, que a gente chama de matéria visível. Uhum. Então ela foi atraindo e ali formando as galáxias. Ela está em todo lugar, mas assim, ela está mais concentrada, digamos assim, em torno das galáxias. Dá pra gente imaginar o que... Não dá, né? O que tem na matéria escura? Você quer saber o que é legal disso tudo? Se você pegar toda a massa do universo, 96%, 96% é matéria escura e energia escura. É coisa que a gente não conhece. A gente só vive em 4%. Do que a gente vê é só 4% de tudo que tem no universo. Não, isso é absolutamente assustador, na verdade. Né? Porque, porra, assim, dá pra gente... A matéria escura, ela pode abrigar... A matéria escura, ela pode ser... A gente não sabe, né? Mas ela pode ser que ela tenha uma partícula dela. Entendeu? Uma partícula. A gente não sabe se tem uma partícula ou não. Existem experimentos espalhados pelo mundo todo aí, no fundo de montanhas e tal, para ver se detecta a partícula da matéria escura. Até agora, por enquanto, nada, né? Então, como é que a gente vai detectar um bagulho que a gente não sabe nem como é, como funciona, nem nada? Por isso que os caras fazem, eles cavam uma montanha e lá no fundo dela, a, sei lá, 5, 6 quilômetros de profundidade, eles colocam um tanque gigantesco lá, de água, tal, tudo muito bem tratado, muito bem. E deixa lá. Se ela tiver uma partícula, eles acreditam que essa partícula, em algum momento, né, ela vai causar uma pequena variação ali. Porque ela vai atravessando a montanha, tudo sem interagir. E na hora que ela atravessar a água, aí eles têm os sensores e tudo, que eles vão conseguir detectar. Mas até agora nada. E tem vários desses experimentos. Tem na Antártica, tem na Itália, né, que é famoso também. Porra, por que não... Caralho. Ó, os caras botam lá o tanque com água, os sensores, o caralho, não sei o quê, esperando que a matéria escura interaja com isso, sendo que ela não interage com nada. Se ela tiver uma partícula. É que a gente não sabe se ela tem. Não, e mesmo que tenha, o que faz a gente acreditar que ela interagiria com o que a gente montou ali? Assim, tem umas ideias teóricas que, a partir assim, ela vai interagindo com o que ela vai passando, ela vai se interagir. Aí, na hora que ela interage com os átomos ali gravitacionalmente, pode emitir alguma coisa. De forma assim, a interação gravitacional mesmo. Tá. Porque a gente sabe que a matéria escura interage gravitacionalmente, isso é certeza. Tá. Agora, os outros tipos de interação que a gente não... Ela não... De forma alguma, sabe? Com nenhum tipo de matéria. Então, na hora que ela passa, ela pode interagir gravitacionalmente, ter um sensor ali que percebe essa interação. E aí a gente sabe que se passou ou não. Mas até agora não foi nada. Cara, são vários experimentos, nenhum detectou absolutamente nada ainda. Então, isso é uma ideia. Tem uma ideia super radical que eles falam que a matéria escura pode ser milhões de buracos negros que a gente não vê. Esse pequenininho de massa estelar, né, que é aquele de 10, 20 vezes, que estão isolados. Nenhuma estrela passa perto dele, nem nada, então a gente não vê. Então, mas ele age gravitacionalmente pelo universo. Então, será que a matéria escura não seria uma aglomeração gigantesca, né?
existe essa ideia aí também, E né? tem das anãs marrons, né? E tem isso. Que a anã marrom é um tipo assim, não é nem estrela e nem planeta. É meio que tá no meio termo ali. Ela nem se decidiu nem que é planeta nem estrela. E ela não tem missão nem nada, né? Qual que é a definição de estrela, então? A estrela é um objeto que ocorre fusão nuclear dentro no seu centro. Ele Então, tem massa suficiente para iniciar o processo de fusão nuclear. Tá. Que é diferente de um planeta. Um planeta... Planeta não tem, é o que a gente aprende na escola, né? Planeta não tem luz própria. O que que é essa luz? É o processo de fusão nuclear que gera luz. Tá. Planeta não tem massa suficiente para o processo de fusão começar. Tá, entendi. E aí a marrom... Aí existe um objeto A chamado marrom, anã marrom. eu podia até fundir, mas eu não sei se eu quero. É basicamente isso. É mais ou menos isso. E é dificílimo de detectar, porque como ela não emite radiação, a gente não vê. Para ver, tem que emitir radiação. Aham. A gente não vê e ela interage gravitacionalmente, porque ela é um objeto Tem que emitir força radiação ou refletir radiação, né? emitir ou refletir. Tá. Qualquer uma dessas coisas para a gente poder ver. Aham. Mas a anã marrom, ela deve estar isolada. Ela não deve estar orbitando uma estrela. Então, se ela está isolada, dificilmente ela vai refletir. Ela emitiria. Imagina, algumas a gente já identificou. Sim. Então, aí tem essas ideias. Aí, o que é a matéria escura? A gente não sabe. Então, fica nessa questão aí. Ó. Tá, vou fazer uma pergunta muito burra aqui que eu sempre quis fazer. Vamos lá. Na matéria, assim, todos esses 96% do universo que a gente não manja, que é a energia escura energia e escura. matéria escura. Na matéria escura, é possível que tenha algum tipo de vida ali? Vai saber, né? Outro grande mistério. Mas assim, aí. mas chega a ser um mistério, as pessoas chegam a cogitar esse tipo de coisa ou não? Assim, a vida, como a gente sempre trata a vida como uma questão da matéria visível, né? Então, é carbono e... Só que como a gente não sabe o que é a matéria escura, a gente não tem nem como dizer se existe, por exemplo, um carbono escuro, digamos assim, Tá. sabe? A gente nem tem como saber, mas assim, quando a gente fala de vida, em geral, é da matéria visível. E vida para o ser humano, vida é necessariamente baseada em carbono. Assim, que a gente conhece, que a gente né? conhece, A que a gente conhece. pode ter outros. Quando a gente né? está procurando vida, a gente está procurando carbono. Seria A gente está procurando bioassinaturas, né? 6 elementos, cara, para a vida. A vida, ela precisa de 6 elementos. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e carbono. Esses 6 elementos, se você fosse fazer um bolo da vida, você precisa lá de açúcar, fermento, farinha. Seriam esses 6 elementos aí. Para a vida que a gente conhece. Para a vida do jeito que a gente conhece, exatamente. Esses 6 elementos eles vão ser misturados de uma certa forma, aquecido num determinado forno, e aí vai começar a coisa a surgir a vida ali. É igual igualzinho fazer um bolo, cara. Mesma coisa. Caralho. Se aquecer demais, queima você não tem bolo. Se aquecer de menos, o bolo murcha, você não tem bolo também. Então tem que ser tudo muito bem delicadinho. Então a gente deu muita sorte. Muita sorte. E além de tudo muito certinho, a gente ainda desenvolveu a consciência, né? Aí depois foi evoluindo, né? Que a gente chama. É uma chance meio sinistra, né? Por isso que É eu difícil falo, de não cara. acreditar em Deus, né? Por isso que eu falo que não existe em outro lugar. Mas só voltando um pouquinho no negócio da matéria escura, deixar uma dica aqui pra galera, que existe um ramo hoje, né, Roberta, que é estudar o lado escuro do universo, cara. Que é energia escura e matéria escura. O que está escondido nesse lado escuro do universo? Pode ter muita coisa ali. E existem, aqui no Brasil, vai ser inaugurado um telescópio lá na Paraíba, chamado Bingo. E esse telescópio Bingo, eu trouxe até o cara aqui do Bingo no Ciência Sem Fim, foi legal pra caramba. O objetivo desse telescópio Bingo é estudar o lado escuro do universo, cara. Porque ele vai ter os sensores, as antenas, as cornetas que eles chamam, né? Que vão começar a detectar sinais que podem levar a gente a entender o que é a matéria escura, a energia escura, todo esse lado escuro do universo. Então tem um dark side. Pra gente entender. Isso assim, para mim é tudo meio contraditório, para ser sincero. Porque, ó, a gente tá construindo um bagulho para estudar a matéria escura, que a gente não consegue detectar. Isso aí. Mas é porque, igual o Roberto falou, teoricamente, né? Existem as interações que ela faz. Então vamos atrás disso aí, entendeu? E vamos tentar.
É isso que eles falam. A ciência é isso, cara. Acho que até o próprio buraco negro, né? Porque você não consegue observar um buraco negro. Você consegue observar como ele interage no ambiente que ele tá. Então, aí você consegue saber o que tá acontecendo. Se ali tem um buraco negro ou não, é a partir daí, sabe? Então... Bom, o nosso Sol, ele não vai virar um buraco negro. Não. Vai virar uma anã branca. Vai virar uma anã branca, porque ele é um coitado perto das outras estrelas. Isso aí. Né? Coitadinho. Isso mesmo. Tá. Bom, isso vai demorar um tempão. Até lá a gente já foi extinto, né? Sei lá. Muito provavelmente. Vai demorar 5 bi de anos. Ixi, já bilhões fomos há de muito anos. tempo, cara. Já fomos, se Deus quiser, né? O Sol ele vai crescer, ele vai inflar, que a gente chama, ele vai virar uma gigante vermelha, e o tamanho dele vai ocupar a órbita de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Vai ficar desse tamanho, do tamanho Vai até... engolir a gente. Vai engolir a gente. A gente vai engolir. Aí não tem... Não é que a vida vai acabar, a Terra vai acabar, vai ser engolida. Depois disso, ele vai começar a perder as suas camadas aí. Cara, que de gás. desperdício, né? Momento de crise existencial. Crise existencial. É assim mesmo. Porque, cara, assim, se a gente é uma cagada cósmica, a gente vai só ser engolido. Só ser engolido, mais nada. E antes a gente vai morrer queimado. né? Caralho, cara. Vai fritar. E já vai fritar a terra no processo, né? Quando É, vem antes. inchando, Exato. já Antes vai ter já fritado vai a ter terra. fritado. Bom, assim, existe algum cientista com esperança da humanidade sobreviver por tanto tempo, tipo, ir pra outro lugar e o caralho, ou não? E entra na outra área que ela é especialista. Aí entra na parte de Inteligência artificial. E aí? Então, aí, tendo a inteligência artificial, você manda a AI pra algum lugar, e aí a AI meio que consegue então, levar o conhecimento humano, digamos assim, né? Porque ela vai aprender com os humanos. E aí, seguir em frente nisso. Pau no cu dos humanos, o bagulho é robô. É robô. Basicamente é um robô. E, assim, tem gente que aposta nessa ideia, né? De exploração espacial baseada com inteligência artificial. Tem gente que aposta nisso. É que exploração espacial não parece ser muita exploração pelo que vocês estão falando aqui. Porque a gente não consegue ir muito além do nosso próprio jardim, né? Com sondas e tal, né? Mas com os telescópios a gente vê, né, cara? Vê o universo. Não, tô falando assim, questão de... eu tô falando no sentido de mandar coisa. Sim. Mandar sim, coisa. a gente fica no nosso... Com a tecnologia que a gente tem hoje, sim. Mas a gente... Mas assim, é aquela coisa, até umas décadas atrás a gente só conseguia até a Lua. Às vezes nem isso. Agora a gente já tá indo um pouquinho. Colocamos já uns rovers em Marte. E a outros já estão chegando, assim, já chegaram em Plutão, sabe? Então... Aí vamos lá, vamos dizer que a gente já tem a tecnologia para enviar, vamos enviar essa inteligência artificial por aí para ver, sei lá para quê, não sei muito bem para quê, mas vamos mandar por aí. Mas no caso aí do que a gente tá, na linha de pensamento que a gente tá, é meio para perpetuar a nossa espécie. Tá. Então vamos mandar isso aí para perpetuar a ideia da nossa espécie. Pelo menos o conhecimento humano. Pelo menos o conhecimento porque assim, a humano nossa vai espécie embora. is dead, né? Até porque, assim, fazer essas viagens pelo universo, porra, a menos que a gente fosse fazer um bagulho meio alien, que os caras dormem, o caralho, não sei o quê, a gente só não vive tempo suficiente pra chegar ali na casa do vizinho, não é? O ser humano não vive tempo suficiente pra chegar na casa do vizinho, não é? Que a gente assim, a nossa vida é uma piscada na ideia do É o universo. começo da piscada, É o começo né? da piscada, assim. Então, nem- porra, realmente, então a gente não consegue... Exploração espacial, ela, porra, é algo que eu não consigo imaginar, porque, vamos lá, teoricamente, nada viaja mais rápido que a luz, se tiver massa. Sim, a luz é a coisa mais rápida justamente por não ter massa. Por não ter Isso. massa. Então, porra, qualquer viagem... Porra, meu irmão, nós estamos falando de bagulho de 11 bilhões de anos-luz. Não. Isso aí não... Pra gente escapar do Sol aí, não precisa ir tão longe, não, cara. E até Plutão. Pô, mas olha essa pira assim, cara. Porra, que será que tem 11 bilhões de anos-luz sim, daqui? Isso aí, sim. Fez até aniversário agora, há pouco tempo Por isso que vocês atrás. são os mentirosos, falando que não tem vida no resto do universo. A gente não faz ideia, Eu cara. que falo, não põe isso aí pra ela. Né? Porra, tu não faz ideia, cara. Deve ter uns outros caras lá agora mesmo pirando em como seria aqui desse lado, tá ligado? Isso, pode ser, né? Mas
A Isso é o mais sonda... gostoso dessa porra. Porque assim, como a gente não sabe nada, a gente pode só viajar e acabou. Viajar. A sonda mais distante que a gente mandou é a Voyager. Acabou de fazer 45 anos que ela tá no espaço, cara. E ela meio que nem saiu ainda do domínio do Sol, entendeu? Ela tá ali numa região meio de transição e tal. 45 anos viajando. E até curioso que parte do conhecimento humano tá nela. Ah, é? E ela tá É. gravada. Tem, assim, a imagem de um disco, homem, de uma mulher. É o disco de ouro da Voyager. E aí tem a posição de onde tá o Sol. E é muito engraçado que a gente manda o negócio falando exatamente onde a gente tá. Burrão. O Carl Sagan que fez isso. Hã? O Carl Sagan. Burrão. E, porra, assim, aí imagina o ZT achar essa Ele porra. deu o endereço, Não, exatamente. Mas foda-se, eles não vão chegar aqui mesmo. Ué, aí... Mas ele deu o endereço. Quando ele chegar aqui, a gente já morreu, pô. Mas imagina assim, o ZT acha essa porra, olha aqui assim, caralho, como é que eu faço pra tocar esse CD aqui? Aí é que é legal, cara, porque tem a instrução. Não, mas como é que eles vão entender o que a gente escreveu? Ó, vou te explicar, cara. O Carl Sagan fez... Cara, ele teve uma sacada sensacional. Ia mandar essa sonda e eles sabiam que a sonda ia ficar vagando por aí. Aí o Carl Sagan era vidrado nesse negócio de vida e tal. Ele falou assim, cara, vamos mandar um disco, chama Disco de Ouro da Voyager. Ali tem saudações em todas as línguas, tem barulhos, tipo barulho de baleia, barulho de animais e tudo. Ele foi gravando tudo. Tem lá a Bíblia, acho que tá lá, a Tem o do enciclopédia. hidrogênio, né, também. Tem o DNA, né? O DNA e a transão tem do hidrogênio, o spin do hidrogênio. O spin do hidrogênio. E tá tudo ali, tá tudo gravado nesse disco. Do lado de fora. Então o disco foi colocado, tá lá guardado dentro da sonda. Ele fez a vitrola para tocar o disco. Ela tá lá dentro também. E fora, ele colocou um disquinho onde tem o desenho de um homem, de uma mulher. Aí tem umas instruções, tudo meio em binário, porque se uma civilização avançada encontrar, isso na cabeça do Carl Sagan, tá? Ela já domina a comunicação por rádio. Então ela sabe a linguagem binária. Então ela vai entender o que tem que fazer pela linguagem que tá ali. Então, em binário, tá todas as instruções pro cara pegar, tirar a vitrola, colocar o disco e tocar. E tem um mapinha aqui embaixo, aonde mostra a posição da Terra com relação, acho que aos quasars, né? Aos quasars mais importantes, mais brilhantes. Isso quer dizer o quê? Que, lembra do que a gente falou? Que a gente está no centro? Quando o ET pegar a nave, ele vai estar no centro para ele. Mas esses quasars, eles estão tão distantes que vai ser legal. Ele vai conseguir saber exatamente onde está a Terra. Ele deu tipo uma coordenada cósmica para descobrir a Terra, cara. E aí é assim que a gente espera. Isso aí virou até uma discussão ética. Sabia disso? Não. Porque você está mandando o endereço do ser humano pelo universo. E aí, você concordou com isso? Não, ninguém foi consultado. Ele pegou e meteu ali na nave. Isso aí, na época, virou uma discussão ética, sabe? Sobre colocar a Terra em risco. Caralho. Eu piro nos bagulho mais burro possível. Porque assim, imagina, caiu, aí beleza. Aí chegou, o Igor achou essa porra. Aí eu olhei que assim, que porra é essa? Tá, não, o desenho aqui tem um negócio, outro negócio, e estão colocando esse negócio aqui, que parece, esse desenho parece esse bagulho aqui, naquele negócio ali que vai acontecer alguma coisa. E quando eu vou colocar o tropeço, cai e quebro.